que nós vamos falar agora de importante? Cara, tudo é importante, né? Esse papo assim de... Ah, Xande, às vezes eu recebo algumas mensagens no Messenger perguntando os assuntos que mais caem e dentro das minhas possibilidades de tempo eu sempre tô lá dando um alô, né? Se você quiser me adicionar lá, Xande lá no Facebook, Alexandre Godinho, Godinho, Alexandre Godinho, tá? Me adiciona lá e quiser tirar dúvidas, quiser perguntar alguma coisa dentro das possibilidades, esse é o meu Facebook, é por aqui que você vai conversar e vai tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, outro assunto importante é a parte de eletroquímica. A parte de eletroquímica, coisa rica, ela vai se dividir em duas. Primeiro, eu vou falar de pilha. O que é a pilha? Pilha é um processo espontâneo de oxirredução que fornece corrente elétrica. Então, na pilha, eu tenho as reações de oxirredução fornecendo corrente elétrica. Ah, então maneiro. Quando eu pego aquela pilha lá do controle remoto, lá dentro da pilha estão acontecendo reações de oxirredução e com isso elas fornecem corrente elétrica para alimentar o aparelho. Beleza? Isso é a pilha. Na pilha, nós temos dois eletrodos, beleza? Você tem o cátodo, que é o polo positivo, e é onde ocorrem reações de redução, que nada mais é do que o ganho de elétron. Na pilha também tem um outro polo, que a gente chama de anodo, que é o polo negativo, onde ocorre a reação de oxidação. Se a redução é o ganho de elétrons, a oxidação é a perda de elétrons. Ah, Xande, então o fluxo de elétrons na pilha é sempre, isso cai direto, tá? É sempre do anodo para o cátodo, tá? Então não esqueça disso. Esse é o fluxo de elétrons na pilha. Do anodo, ou seja, do cara que oxida, para o cátodo, que é o cara que reduz. A pergunta é, Xande, como é que a gente vai saber quem vai oxidar e quem vai reduzir? Gente, quem determina quem oxida e quem reduz são os potenciais de oxirredução. São os potenciais de oxirredução que vão determinar qual a espécie vai oxidar e qual a espécie que vai reduzir. Vou dar um exemplo. Ó, cobre. Cobre mais dois elétrons, passando a cobre zero. Cada reação dessa tem um valor de potencial, e o potencial para isso é mais 0,34 volts. O zinco, por sua vez, para se reduzir e virar zinco zero, tem um potencial de menos 0,76 volts. A minha pergunta é, entre esses dois, quem vai oxidar e quem vai reduzir? Essa é a grande pergunta. Então, na hora da prova, ele te dando os potenciais, é fácil de você saber quem vai oxidar e quem vai reduzir.
Primeira coisa, como é que você sabe que esse potencial é de redução? Porque se você perceber, o elétron, e aí vai a dica maneira, o elétron está no reagente. Elétron no reagente é elétron ganho. E se ganha, é redução. Beleza? Então essa vai a dica para você. Olhei uma reação, vi que o elétron está no reagente, esse elétron está sendo ganho. Se está sendo ganho, é redução. Logo, este potencial é um potencial de redução. E o potencial de oxidação? Seria o mesmo valor numérico, só com sinal oposto. Ou seja, se a redução do cobre é mais 0,34, a oxidação seria menos 0,34. Se a redução é menos 0,76 para o zinco, a oxidação seria mais 0,76. Beleza? Aí é fácil. Fala para Xande. Quem vai oxidar no anodo e quem vai reduzir no cátodo? É simples. Olha como é que a análise é tranquila. Olhei os dois potenciais de redução. Quem tem o maior potencial de redução entre cobre e zinco? Ué, mais 0,34 é maior que menos 0,76. Então, o potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco. Logo, se o potencial de redução do cobre é maior do que o zinco, o cobre realmente vai reduzir. Quem reduz é sempre o dono do maior potencial de redução. Da mesma forma que quem oxida é sempre o dono do maior potencial de oxidação. Como na maioria das vezes ele me dá a redução, eu quero que você guarde dessa maneira. Me deu duas reduções. Então quem reduz é o dono do maior potencial. E onde é que ele vai reduzir? No cátodo. Então, entre esses dois, o dono do maior potencial de redução é o cobre. Logo, é o cobre que vai reduzir. E vai reduzir numa região chamada de cátodo. Até porque você não pode esquecer que esse processo é caro. E o caro mostra pra gente que é no cátodo que ocorre a redução, porque consoante está com consoante, e é no anodo que ocorre a oxidação vogal com vogal. Guardou isso? Então, lembra do cátodo, redução, e do anodo, oxidação. Outra dica para você. Beleza? Então, dos dois, quem vai reduzir é o cobre, porque ele tem o maior potencial de redução. Onde é que ele vai reduzir? No cátodo. Então, aqui no cátodo, eu vou botar a redução do cobre. Cu mais 2 elétrons, passando a Cu0 e o potencial mais 0,34 volts. Beleza? Já no anodo é quem oxida. E aí eu te pergunto, não existe a possibilidade de ter duas reduções ou terem duas oxidações? Se o cobre reduz, obrigatoriamente o zinco vai oxidar. Então aqui eu vou botar a oxidação do zinco, que é a reação oposta a essa aqui, que vai ser zinco passando a zinco mais 2 elétrons. Bom, se o zinco oxida, eu vou botar aqui o potencial de oxidação do zinco. Se a redução do zinco é menos 0,76, a oxidação é mais 0,76 volts. Beleza? Então, mais uma vez, o cátodo é quem reduz é quem tem o maior potencial de redução, no caso, o cobre. No anodo vai a oxidação, então eu pego a reação do cara que perdeu na redução e inverto. Zinco passando a zinco mais 2 elétrons e inverto o sinal do potencial. Aí eu vou tirar a reação global. Beleza? A reação global é quando eu somar essas duas semi-reações. Número de elétrons ganhos igual ao número de elétrons perdidos. Caso contrário, eu teria que balancear. E aí eu vou para global. Zinco mais Cu2+, passando a zinco 2+, mais Cu0. E aí, quando eu somar os dois potenciais, eu vou ter a diferença de potencial dessa pilha. Diferença de potencial, também conhecida como força eletromotriz, que vai ser mais 0,76 mais 0,34, mais 1,10 volts. Beleza? Então, não esqueça, para ser pilha, essa diferença de potencial sempre tem que ser maior que zero. Ou seja, sempre tem que ter um sinal positivo. Beleza? Printa aí.
Show de. Printou, bonito. Bom, se eu estou falando da pilha, agora eu vou falar do processo oposto, chamado de eletrólise. Olha só que maneiro, olha que maneiro. Viu como é que tá a seta? De oxirredução para corrente elétrica. Agora eu vou fazer o contrário, porque a eletrólise é o contrário da pilha. A eletrólise, como é o contrário da pilha, aqui eu tenho a corrente elétrica fornecendo as reações de oxirredução, uma vez que as mesmas seriam não espontâneas. Então, fechou. Pilha, reação de oxirredução fornecendo corrente elétrica. Eletrólise, corrente elétrica fornecendo ou fazendo as reações de oxirredução acontecerem. Beleza? Bom, se é o processo inverso, o que vai mudar aqui é a polaridade. Então, dá um look aqui, ó. Aqui, ó. A bateria vai fornecer corrente elétrica. Eu vou fazer a descarga dessa corrente elétrica num eletrólito ou fundido ou em solução aquosa. Acabei de definir eletrólise para você. Passagem de corrente elétrica por um eletrólito fundido ou em solução aquosa. Porque você tem dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e aquosa. Beleza? Aqui você tem o polo negativo, aqui você tem o polo positivo. No polo negativo eu chamo de cátodo, por isso que é inverso da pilha, porque lá na pilha o polo negativo é o anodo, aqui é o cátodo, e o polo positivo é o anodo. O nome não é cátodo à toa, não. Lembre-se que eu vou passar isso aqui para um eletrólito fundido. E nesse eletrólito vai ter um cátion e vai ter um ânion. O cátodo não recebe esse nome à toa. É o lugar para onde vão os cátions. Por isso que o nome é cátodo. Ah, Xande, tô ligado. Então, o anodo é para onde vão os ânions. Beleza. Certo? Os cátions vão para o cátodo e lá no cátodo eles sofrem redução. Os ânions vão para o anodo e lá no anodo eles sofrem oxidação. Beleza? Esse é o esqueminha que você vai guardar no teu coração. E aí eu volto na palavrinha caro. Eu volto na palavrinha caro para você guardar. Como eu guardo isso? Consoante com consoante. O que esse CR vai nos dizer? Esse CR vai nos dizer que o cátion ele vai para o cátodo, beleza? E lá ele sofre redução. E as duas consoantes servem para nos dizer que o ânion vai para o anodo e sofre oxidação. Cátion, cátodo, redução, ânion, anodo, oxidação. Beleza? É eletrólise ígnea. Xande, o que é eletrólise ígnea? É a passagem de corrente elétrica para o eletrólito fundido, ou seja, sem H2O. Beleza? Exemplo, NaCl sólido. Preste atenção no Xande. Não adianta passar corrente elétrica pelo NaCl sólido, porque a gente sabe que o sólido não conduz corrente elétrica. Aí você vai ter que aquecer esse cara até fundir. Aí quando você funde esse cara, vai formar Na mais líquido, Cl menos líquido. Beleza?
Bom, quem vai pro cátodo? Quem vai pro cátodo? Aqui, ó. Quem vai pro cátodo? Não é o cátion? Olha o cátion aqui. Então, o cátion é Na+. Então, o cátion, Na+, vai pro cátodo e sofre redução. Sofrer redução significa ganhar elétrons. Se ele é +1, ele vai ganhar 1 elétron. Xande, se fosse um metal de inox +2, seria mais 2 elétrons. Se fosse um metal de inox +3, tipo assim, alumínio, ele ganharia 3 elétrons. Então, o número de elétrons ganhos na redução é exatamente a carga. Para formar o Na, metálico, zerinho, solidinho. Beleza? Quem vai para o anodo? Olha lá em cima. Anodo é o ânion que vai sofrer oxidação. O ânion é o cloreto. Então, vai ficar Cl-. E se ele vai oxidar, ele vai perder elétron. Quantos elétrons ele perde, Xande? Exatamente a carga. Se aqui é -1, ele perde 1 elétron. Se fosse -2, ele perderia 2 elétrons. E vai formar o Cl0. Como o Cl é uma espécie diatômica, fica Cl2. Não existe Cl0. É o bonde do Enio. Já te falei? O bonde do Enio? Vem comigo. Enquanto substâncias simples, o bonde do Enio sempre é diatômico. Quem é o bonde do Enio? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e halogênio. Flúor, cloro, bromo e iodo. Caraca, olha o bonde do Enio. E os estados físicos? Gás, 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 líquido e sólido. Por favor, fique ligado no bonde. Fique ligado no bonde dos Énios. Todos diatômicos, beleza? Mas não está balanceado, então você bota um meio aqui, que aí meio de Cl2 dá um Cl. Global. Global. Corta elétron. Na. Cl. Como é que fica global, Xande? A global fica NaCl passando a Na0, sólido, mais meio de Cl2 gasoso. Beleza? Certo? Esta é a eletrólise ígnea. Quanto tempo eu tenho? 8, tá ótimo. Essa é a ígnea, ou seja, sem a água. Qual seria as evidências de que essa eletrólise aconteceu? Se aqui fosse Na+, Cl-. O Na ia vir aqui. Nessa região, ele ia sofrer a redução ganhando elétrons. E aí ele se depositar nessa placa aqui, ó. Ia formar aquela cor metálica do sódio se depositando aqui. Aqui ele ganhou elétron. Aqui, ó. Aqui ele ganhou elétron. O Cl-, por sua vez, ia vir para cá, ia virar aqui, ó, Na0, e o Cl ia ficar Cl2 gasoso. Ia formar, sabe o que aqui? Gloob-gloob. Já viu gloob-gloob? É quando sai um gás do líquido. E aí ele aqui perde elétrons. Então o elétron, ó, ele vai fazendo esse caminho. Beleza? Ele faz esse caminho. Até chegar aqui e abraçar o Na. Tá? Essa seria a ígnea. Dá um printzão aí, você que tá me vendo. Printou bonito. Bom, como é que seria, então, a eletrólise aquosa? Aquosa. Na aquosa tem a presença de água. Oh, nossa, Xande, muito obrigado. Eletrólise aquosa. Jura que na eletrólise aquosa tem água, Xande? É, tem aguinha. Beleza? Bom, exemplo. NaCl sólido. Joguei na água. Aí é muito mais fácil do que fundir, né? Beleza? Porque joguei na água, na hora, Na+ aquoso, Cl- aquoso. Sucesso no baile. Só que tem o seguinte, Brasil. Além da dissociação desse NaCl, tem a ionização da água, né? H+,
mais OH-. E aí a gente tem uma briga aqui. Por quê? Na eletrólise ígnea, só tem um cátion para um cátodo e um ânion para um anodo. Aí é chupeta. Aqui não. Aqui na eletrólise aquosa, você, além do cátion que tem do soluto, ainda tem o H+ da água. Além do ânion do soluto, ainda tem o OH- da água. Por isso que nesse tipo de eletrólise você vai ter uma competição de íons. O que é competição de íons? Ué, é simples. Você tem 2 cátions para um cátodo só, 2 ânions para um anodo só. Então existe uma competição. E aí eu preciso da ordem de descarga para saber, nessas competições, quem vai ganhar e quem vai perder. Nos cátions, vou te dar uma dica. Lembra do au-au-au? Au-au-au. Au-au-au. O que quer dizer au-au-au? Alcalino, alcalino terroso e alumínio. Que isso? Alcalino terroso e alumínio, todos eles perdem para o H+. Ou seja, esses caras não descarregam em meio aquoso por perder para o H+. E aqui, ó, outros cátions. Aí os outros cátions ganham. Exemplo, sei lá, zinco, ferro, beleza? Cobre, qualquer outro que não seja um A2A ou alumínio. E para os ânions, como é que seria a ordem para os ânions? O que perde para todo mundo? Fluoreto. Depois, ânions oxigenados. Quando eu falo ânion oxigenado, eu falo de sulfato, nitrato, fosfato, carbonato. Todos eles perdem para hidroxila. E os outros ânions ganham. Outros ânions, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e outros. Beleza? Bom, então isso aqui já responde a minha pergunta em cima. Desses 2 cátions, Na+ e H+, quem ganha? Bom, o Na dá um A. Um A faz parte do au-au-au. Eles perdem para o H+. Então, entre o Na e o H+, quem ganha essa corrida é o H+. E como ele é o cátion, ele vai lá para o cátodo. E lá no cátodo, ele vai sofrer a redução. H+, mais um elétron, dando o quê? H2, porque ele é do bonde do ênio. H2 gasoso. Para balancear, bota o meio. Xande, quem vai para o anodo? O ânion que eu escolher. Cloreto e hidroxila. Ah, o cloreto ganha da hidroxila. Então, é o cloreto que vai lá para o anodo e sofre oxidação. Cara, aqui, pega uma cópia, ó. Aqui, ó. A oxidação do cloreto você já conhece. Cl-, Cl-, passando a meio de Cl2 mais um elétron. Beleza. Agora, o Xande vai tirar a global. Como é que ficaria a global? Posso cortar o H+ com H+, o Cl- com Cl-, posso cortar esse elétron com esse elétron. Agora é só ver o que sobrou. NaCl mais H2O, dando Na+, mais OH-, mais meio de H2, mais meio de Cl2. Beleza? Então, é só tomar cuidado na eletrólise aquosa com essa ordem aqui. Beleza? E o último caso aí que a gente precisa falar, e isso já caiu algumas vezes, é um porquê que a gente faz isso. Para que a gente faz esse processo? Acabou? Mais um minutinho? Para que a gente faz esse processo? Para, por exemplo, eletrodepositar um metal sobre outro. Nome disso, galvanização.
Então, o que é eletrodeposição? É quando você coloca um metal sobre outro. Vamos supor que você queira colocar cobre sobre a superfície de um outro metal. Eu preciso saber quanto de cobre eu vou botar em função de uma determinada carga e uma amperagem. Essa é a primeira lei de Faraday. O que a primeira lei de Faraday diz? Que toda vez que um mol de elétrons passar por uma corrente elétrica, isso significa 6 vezes 10 a 23 elétrons, que significa 96.500 coulombs, que é a mesma coisa que 1 Faraday. Beleza? Então, eu posso dizer que naquela reação, 1 mol de cobre precisou de 2 mols de elétrons. Ou seja, a massa de cobre, 63,5 gramas, precisou de 2 vezes 96.500 coulombs. E daí eu posso dizer que uma massa qualquer que eu queira eletrodepositar, aí eu que vou calcular a massa que eu quero, vai precisar de uma determinada carga Q qualquer. E aí eu vou chegar, em função da massa que eu quero, quanto de carga eu preciso em coulombs. E eu não posso esquecer lá da física, de envolver tempo e amperagem. Q igual a I vezes T. Então, eu posso pegar esse I em ampere, esse T em segundos e aplicar isso aqui para chegar na carga aqui. Tá bom? Essa parte também é muito importante. Obviamente que dependendo do número de mols de elétron, isso aqui vai sofrer variação. O alumínio precisa de 3 mols, a prata precisa de 1 mol, então isso vai variar também. É isso, Jéssica? Uhum. Fechamos? Sim. Gente, foi um prazer tê-los aqui. Não esqueça de mandar as suas dúvidas, hashtag 12HorasNerd. São essas dúvidas que a gente vai trabalhar daqui para frente, o Brasil inteiro. A ideia é que você, acessando o Descomplica, você vai ter respondido todas as seus questionamentos pelos fadões que somos nós e estamos aqui para servi-los, tá bom? Um beijo no teu coração. Tchau, Brasil!